Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês. Why he didn't have a chance, and when he received it's the caralho, deu branco. Indicado. Eu sei, mas quando que ele vai ser indicado? Fala inglês, fala espanhol. Mas já tem uma data para indicá-lo? Tem uma vivência internacional muito grande. O senhor bateu o martelo? E frita hambúrguer também, tá legal? Valeu? Mas... Embaixador Mirim, embaixador Mirim. Tá aprendendo, tá aprendendo. Sobre Mercosul. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. Nada a ver. Uma pessoa tem que ser muito crédula e muito ingênua, desconhecer completamente como funciona a política para acreditar que o Bolsonaro era algum tipo de reformista, que transformaria o Brasil num lugar melhor, que sanearia a política brasileira, que acabaria com os privilégios, que acabaria com a mamata. Tinha que ser muito ingênuo. Você tem um sujeito que estava há quase 30 anos no parlamento, usufruindo do cargo dele lá, colocou 3 filhos na política, colocou a parentada no seu gabinete, o Flávio Bolsonaro botou parentada no gabinete também. Eles são os verdadeiros produtores de laranja na política, e você achar que ele ia combater a corrupção, combater o favorecimento, tem que ser muito ingênuo. Tem que ser muito ingênuo. A última do Bolsonaro, né? Nem é a última, tem coisa depois, mas uma das últimas do Bolsonaro é agora essa indicação dele, do filho, Eduardo Bolsonaro, o 03, para ser embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Isso causou uma reação negativa tremenda, muita gente ficou escandalizada, embora me surpreenda que não fossem todos escandalizados. Porque isso é nepotismo claro. Isso é alguém que está num cargo de poder, agora é o presidente, e vai pôr o filho para ser embaixador. E possivelmente vai passar isso aí, gente. Eu estou pessimista, possivelmente vai passar isso. Porque primeiro ele tem que passar por uma comissão de Relações Exteriores no Senado, que possivelmente vai passar. Eles querem colocar o Flávio Bolsonaro agora para ser presidente da comissão, ou seja, o irmão atuando em favor do irmão, nepotismo claro mais uma vez, e depois vai para o Senado para aprovação. E é possível também que o governo consiga a maioria nesse caso. E isso é nepotismo claro. Haverá contestação, provavelmente, isso é capaz de parar no Supremo Tribunal. Desse modo como está também, é difícil saber como vai decidir o Supremo, porque você teve a decisão de Dias Toffoli agora, dias atrás, para suspender as investigações relacionadas ao Flávio Bolsonaro. Então, mais uma vez, você vê uma movimentação ali para proteger a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro. Então, realmente, você vê agora um Estado que está sendo gradualmente aparelhado pela parentada e pelos amigos do rei. O Bolsonaro vê o governo, o Bolsonaro vê o Estado como uma extensão da família dele. E isso é uma coisa histórica, gente. Isso aí é uma tradição milenar de governantes, de tiranos, de ditadores, de autocratas que viam o Estado como uma extensão dele próprio. Não como uma coisa autônoma, não como uma coisa separada dele próprio. Eu vou citar aqui um artigo bastante interessante chamado Nepotism and Meritocracy, o autor é Anders Sandel, que em português é Nepotismo e Meritocracia, que ele fala sobre o contexto da Suécia, que é um dos países menos corruptos do mundo, um dos países com maior grau de transparência do mundo, e ele conta mais ou menos como foi a história desse processo da Suécia, passando de um Estado monárquico, com um governante, com uma nobreza, para um Estado democrático, e como foi o processo de fortalecimento da transparência e do fim do nepotismo. Também daquilo que se chama de patronagem, que é você indicar amigos, indicar, sabe, seus conchavos para o governo. Então ele fala o seguinte aqui, olha, eu vou citar alguns trechos que são bem interessantes esse artigo para compreender esse momento no Brasil também. Diz o seguinte: a organização natural do Estado é patrimonial, ou seja, historicamente, como eu disse, você tinha lá o rei, o faraó, o imperador, o Kaiser, que mandava e desmandava a seu bel prazer. Aquele território que ele governava era dele. Então ele fazia o que ele bem entendesse. Botava os filhos lá, botava os amiguinhos lá no poder, para cuidar das instituições, para cuidar da polícia, para cuidar do exército. Então, assim, o Estado
pertencia ao governante. Então, mais adiante ele diz o seguinte: portanto, esperava-se naturalmente que os servos fossem leais ao governante, não ao próprio Estado, e o governante tinha liberdade para dispensar seus servos de acordo com a sua discrição. Então, quem trabalhava na máquina burocrática naquela época, né, que não sei se dá para dizer que era máquina burocrática, mas quem trabalhava nas instituições desse Estado primitivo, desse Estado antigo, trabalhava para o governante e não para o Estado. E depois há uma mudança, depois há uma gradual passagem desse Estado patrimonialista para um Estado burocrático no qual você tem funcionários públicos trabalhando, e não parentada, e não os amigos do governante. Então diz o seguinte aqui: do ponto de vista social, há muitas boas razões para profissionalizar a burocracia e protegê-la da influência política. Ela é mais eficiente, pois funcionários civis são selecionados principalmente por habilidade. Ajuda a prevenir a corrupção, pois funcionários civis podem dedurar seus superiores políticos corruptos sem medo de demissão. Quando não há esse vínculo de parentesco, o funcionário civil, um funcionário público, ele pode observar os erros dos seus colegas ou dos seus líderes e denunciar isso, e que sejam punidas as pessoas. Você realmente acha que, por exemplo, Eduardo Bolsonaro vê alguma ilegalidade do Bolsonaro, do pai, né, o pai dele, fazendo alguma coisa errada no governo? Você acha que o Eduardo Bolsonaro vai denunciar para as autoridades isso, competentes? Não vai. Ele não vai sabotar o pai. Ele não vai expor o pai em seus erros. E nenhum dos outros filhos do Bolsonaro também. O Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, agora o Renan Bolsonaro, o embaixador Mirim. É justamente por isso que um Estado burocrático é muito mais funcional em vários sentidos, porque você tem essa despersonalização do Estado. São pessoas trabalhando lá em prol do Estado, não em prol do governante. Os funcionários do governo servem ao Brasil e não ao Bolsonaro. São funcionários do Estado brasileiro. E outra coisa que ele observa também nesse artigo, que o nepotismo e a patronagem beneficiam o governante, o que nem sempre beneficia a sociedade e vice-versa. Então, por exemplo, você tem um governante autocrático, um governante que utiliza a máquina pública em seu favor, pondo os filhos lá, os amigos lá, isso vai beneficiá-lo porque isso vai fortalecer o poder dele. Isso não quer dizer que isso vai se reverter em benefícios para a sociedade, pelo contrário. Isso tende a afastar pessoas que teriam capacidade técnica, de conhecimento, habilidades próprias para aqueles cargos, de entrarem na máquina pública e ajudarem a melhorar o país. E vice-versa também. Quando você tem um Estado burocrático funcional, isso tende a minar poderes muito grandes de governantes. Tende a distribuir melhor o poder das elites. Isso me lembrou bastante o livro do Sérgio Buarque de Holanda, As Raízes do Brasil, no qual ele tenta compreender a gênese da política brasileira da época dele, né? No capítulo 5, que é o capítulo sobre o homem cordial, que tem tudo a ver com o Bolsonaro, né? Porque o cordial para o Sérgio Buarque de Holanda não tem a ver com ser gentil, não tem a ver com ser dócil ou educado, mas tem a ver em agir por impulso, por emoção, através do coração, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Ele começa o capítulo 5 dizendo o seguinte: o Estado não é uma ampliação do círculo familiar, e ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. Ou seja, Estado é uma coisa, família é outra. As coisas não devem se misturar. São duas instâncias diferentes em oposição. O Estado deve ser despersonalizado, enquanto a família é personalista por natureza, patriarcal, geralmente, né, nas sociedades humanas tradicionais. Aqui, olha, prosseguindo aqui. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável ante as leis da cidade. É necessária essa divisão entre família e Estado. É necessária, é fundamental para o Estado de Direito. Quando você ouve o Bolsonaro dizendo que vai sim beneficiar o seu filho, isso é uma violação do princípio mais elementar do que é um Estado funcional, de como separar as coisas. Porque mesmo se o Eduardo Bolsonaro fosse competente para esse cargo, que ele não é competente para isso, ele não tem a competência para isso, ele não tem o mérito para isso, mesmo se ele tivesse, isso levantaria suspeitas. Do mesmo modo como levantou suspeitas quando o filho do Mourão, o vice-presidente, foi promovido no Banco do Brasil. Mesmo se o Eduardo Bolsonaro fosse competente, isso levantaria suspeitas, isso seria estranho, isso seria bizarro. Mas ele não é competente. Você tem, na carreira diplomática, dezenas, centenas de diplomatas muito mais qualificados do que o Eduardo Bolsonaro. Pessoas que estudaram para isso, que se formaram para isso, que dedicaram suas vidas para a diplomacia e que estão sendo preteridos agora porque o Bolsonaro quer beneficiar o próprio filho.
Isso não é meritocracia. E qualquer um que seja liberal, por exemplo, deveria estar horrorizado com isso, porque isso não é meritocracia, isso não é liberalismo, isso aí é patrimonialismo, isso aí é confundir o Estado com a sua família. O Estado brasileiro não é a família do Bolsonaro, para ele fazer o que ele bem entender lá dentro. E o mínimo que a gente deveria esperar agora, nesse momento, é que toda a sociedade brasileira estivesse horrorizada com isso, com o circo que o Bolsonaro está fazendo com o Estado brasileiro, com a piada que ele transformou o Brasil. E isso aqui demonstra, de maneira muito explícita, por que o Brasil é um fracasso enquanto nação. Por que a gente não pode ter muita esperança de que as coisas vão dar certo, nem a médio prazo? Primeiro que você não tem uma revolta popular em torno disso, né? Tipo, que absurdo, olha só o que esse cara está fazendo lá dentro. As pessoas deveriam estar horrorizadas agora nesse momento. Então não há essa compreensão dessa separação entre uma coisa e outra. Não há. Não há nem entre as pessoas, os cidadãos, os eleitores, que deveriam estar horrorizados mesmo, e não há essa noção entre os políticos. Porque a classe política deveria rechaçar completamente isso. Os senadores deveriam dizer, não vou votar para esse cara ser embaixador. Não é possível isso. E ainda o Bolsonaro falou ainda que se por acaso o Eduardo Bolsonaro for rechaçado no Senado, que votarem contra ele vai colocar o Ernesto Araújo, que atualmente é o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, vai colocar o Ernesto Araújo para esse cargo de embaixador e vai pôr o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, como ministro das Relações Exteriores. Ou seja, é alguém que não consegue ouvir não e não consegue compreender o absurdo da situação. E como eu disse em relação às instituições no Brasil, né, como o Brasil não pode funcionar desse modo, não dá para ter esperança a partir disso, eu quero citar um trecho aqui do livro Why Nations Fail, que em português chama Por que as Nações Fracassam, que é do Daron Acemoglu e James A. Robinson. O Daron Acemoglu, ele é professor no MIT, nos Estados Unidos, e o James Robinson, professor em Harvard. E eles falam aqui, né, esse livro se trata basicamente da compreensão de que por que certos países dão certo, vão para frente, e outros são sempre um atraso, e que não vão avançar, e que não vão melhorar se não houver uma mudança estrutural tremenda. O que eles defendem aqui, basicamente, e eu vou citar um trecho aqui, depois comentar, eles dizem o seguinte: as nações fracassam economicamente por causa de instituições extrativas. Essas instituições mantêm países pobres e os previnem de embarcar num caminho de crescimento. Mas adiante eles dizem, em todos esses casos, a base dessas instituições é uma elite que protege instituições econômicas para enriquecerem a si próprios e perpetuar seu poder às custas da vasta maioria das pessoas na sociedade. Então, assim, a tese do Acemoglu e do Robinson é que os países ricos, os países prósperos, os países desenvolvidos, eles distribuem o poder. Eles têm instituições que previnem que certos indivíduos angariem poder demais e distorçam o processo político. Para eles, aqui, e esse é um ponto interessante também, essa é uma decisão política. A política define as instituições e isso define depois, posteriormente, a economia. Vai em oposição ao que diz o Marx, por exemplo, que o Marx tem uma noção determinista, né? Que a economia determina as instituições. O Acemoglu e o Robinson pensam o contrário. São as instituições, é a política que determina a economia. Então, se você não mudar as instituições para que elas diluam o poder das elites, você nunca vai ter um país que vai avançar economicamente, prosperar economicamente. Pode até haver um crescimento em alguns momentos específicos, algum crescimento extraordinário, mas isso não será duradouro, isso não será consistente. Então o que você tem no Brasil é um tipo de estrutura extrativa, como eles dizem, que visa privilegiar certos grupos específicos. Visa privilegiar os coronéis, os latifundiários, a bancada da bala, agora os pastores, que são uma parte da base eleitoral do Bolsonaro, visa favorecer usineiros, visa favorecer industriais, empreiteiras, políticos também. Ao contrário do que você vê no caso da Suécia, nesse artigo inicial que eu apontei aqui, que você vê um pacto entre as elites para distribuir o poder e fiscalizar o poder, porque foi uma elite que em algum momento percebeu que se eles não fizessem isso, eles corriam o risco de perder poder para o governante, para o rei. Então foi necessário fazer esse pacto. E ainda hoje o artigo aponta que na Suécia esse papo de meritocracia também não é tão assim. Os principais líderes lá políticos e em cargos políticos também, em cargos do funcionalismo público, são de famílias que pertencem à elite também. Porque eles têm uma outra distorção, que é justamente a distorção do capital cultural. Como você é mais rico, como você tem dinheiro, você pode dar uma melhor educação para o seu filho, assim seu filho terá mais oportunidades na vida. Assim seu filho pode fazer uma prova de concurso público, passar em primeiro lugar, deixando os mais pobres na esteira, lá para trás. Então, na verdade, você pode até ter um sistema que seja mais justo, mais distributivo, mas mesmo assim,
Mesmo nesse sistema mais distributivo, você ainda tem uma desigualdade que pode ser menor do que desigualdade em países mais injustos, mas que existe. É um círculo vicioso, tem de se alimentar. Mas se você vê essa distorção em países distributivos, né, com uma redistribuição de renda, como é o caso da Suécia, isso é muito mais evidente, muito mais absurdo e muito mais claro no Brasil. Você tem uma elite que visa resguardar apenas os seus direitos, apenas os seus privilégios, e o resto que se dane. Então, quando você tem um presidente que vem numa live dizer de maneira clara e explícita que vai beneficiar o seu filho, e aqui não tem dúvida nenhuma, se você tinha dúvida que era nepotismo o negócio, agora você tem de maneira clara. O presidente disse, vou beneficiar meus filhos. Eu vou beneficiar meus filhos. Ele faz isso em detrimento de pessoas muito mais competentes, toda uma população que não pertence a essa elite, que vai se ferrar. Você tem um presidente que jamais compreendeu o papel dele enquanto presidente, que desrespeita as normas democráticas, que desrespeita a retórica democrática também, e que vem agora tirar um sarro da cara do brasileiro. Quando ele fala isso, vou beneficiar meu filho, ele vem tirar um sarro da sua cara. Porque o papel dele enquanto presidente não é beneficiar a família dele, não. É beneficiar os brasileiros. É você que ele tem que beneficiar, não o filho dele. E só para concluir esse vídeo aqui, eu quero comentar uma coisa. Dias atrás eu fiz um vídeo sobre esse caso aí do Eduardo Bolsonaro, embaixador, e algo muito estranho ocorreu 2 dias depois. Pela primeira vez na vida eu fui atacado por bots no Twitter. Centenas de bots pagos, com publicações em grego, em outros idiomas, me atacando no Twitter. Isso foi muito impressionante e para mim tem um vínculo completo com esse caso do Eduardo Bolsonaro. Se você tem dúvida de que o Bolsonaro contrata robôs para subir hashtags no Twitter, para promover certas pautas, para defender o governo, não tenha dúvida. Isso acontece direto, aconteceu comigo agora. Não sei quem pagou por isso, mas não tenho dúvida nenhuma que tem um vínculo com o vídeo que eu fiz falando do Eduardo Bolsonaro, embaixador. E agora você tem no governo uma família que não tem a menor vergonha de falar claramente que vai pôr a família em primeiro lugar. Vocês que se danem, vocês que se ferrem. O interesse deles é beneficiar a si próprios. As elites brasileiras só pensam nelas próprias. E isso aqui é o que está nesse livro aqui. Por que as nações fracassam? E é por isso que o Brasil não vai para frente. Porque as instituições não visam proteger vocês. Não visam favorecer vocês, melhorar a vida de vocês. Visam favorecer a elite, visam favorecer a família do Bolsonaro. O que eles querem é que vocês se ferrem. É isso. Eu vou deixar para vocês na descrição o link para esse artigo aí sobre a Suécia e também reportagem sobre esse assunto aí envolvendo o filho do Bolsonaro. É realmente inacreditável, inacreditável. Deixa no comentário o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.